Fala galera, nossa aula de hoje é sobre razões trigonométricas. Nessa aula a gente vai conhecer os elementos do triângulo retângulo e como a gente faz para montar as razões trigonométricas. A gente vai conhecer as razões seno, cosseno e tangente. Vamos verificar também como a gente faz para montar a tabela de ângulos notáveis e resolveremos problemas que envolvem razões trigonométricas. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então, começando das razões trigonométricas, a gente vai verificar quais são os elementos que a gente tem em um triângulo retângulo para a gente poder montar as fórmulas das razões com as quais a gente vai trabalhar. Olha só, primeiro, o que eu preciso identificar aqui? Como é que eu vou identificar que eu tenho um triângulo retângulo? Eu vou ter um triângulo que possui um ângulo reto. Essa aqui é a característica de um triângulo retângulo. E aí eu preciso verificar a posição justamente desse ângulo reto, a primeira coisa que eu preciso. Por quê? Porque oposto a ele é o lado que eu vou chamar de hipotenusa, tá? Hipotenusa. Que a gente vai utilizar a letra H para identificar esse lado, ok? O H de hipotenusa, então aqui a gente já vai saber, toda vez verifica a posição do ângulo reto oposto a ele, o lado oposto a esse ângulo, eu tenho a hipotenusa. Os outros dois lados, a gente chama esses lados de catetos, tá? Então, por isso que eu preciso identificar a hipotenusa, porque os outros dois lados são catetos. Só tem um detalhe, eu preciso verificar o tipo de cateto que eles são, e aí vem outro detalhe. Para eu conseguir identificar o tipo de cateto que eles são, eu preciso pegar um outro ângulo como referência. E eu vou utilizar aqui ângulo alfa, que pode ser qualquer valor que tenha aqui, tá? Você só precisa escolher um dos ângulos. Geralmente a questão vai te dar um desses ângulos e esse ângulo vai ser tua referência. Por que esse ângulo vai ser tua referência? Porque oposto, o lado que é oposto a ele, observa, aqui eu tenho hipotenusa já, aqui eu tenho um cateto que está junto do ângulo. Oposto a esse lado, oposto a esse ângulo, eu tenho o lado que é um cateto. Esse cateto a gente chama de cateto oposto, tá? Justamente porque está do lado oposto do ângulo, que é a nossa referência. Eu vou usar aqui CO para representar isso aqui, ó, cateto oposto. E aí vem um detalhe, aí eu consigo identificar então, se o oposto a ele é o cateto oposto, o que está junto dele a gente chama de cateto adjacente, tá? A gente vai usar aqui CA para representar ele. Vai ser o nosso cateto adjacente. Então, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Por que eu preciso saber essas informações? Porque quando a gente vai montar as razões trigonométricas, eu preciso saber exatamente a diferença entre os catetos que eu tenho, tá? E qual é a hipotenusa. Só para lembrar, a gente chama esse aqui de cateto adjacente porque a palavra adjacente significa junto de. Quer dizer que é o lado, é o cateto que está junto do ângulo, tá? Porque o outro lado que vai formar ele é a hipotenusa. Então, justamente por isso aí. Sabendo agora os elementos que a gente tem do triângulo retângulo, a gente começa a montar as nossas razões trigonométricas. Observa o seguinte, seno desse ângulo alfa vai ser o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa é a formulazinha, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui eu tenho nossa razão seno, tá? E a gente vai utilizar justamente ela aqui em exemplos para a gente resolver. O cosseno vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Esse daqui vai ser o cosseno. Por isso que eu preciso saber qual é o tipo de cateto que eu tenho. Porque se eu estiver trabalhando com cateto oposto e hipotenusa, eu uso seno. Se eu estiver trabalhando com cateto adjacente e hipotenusa, eu uso cosseno. Ah, e qual é o outro que falta? A tangente do ângulo, ela vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então está aqui as nossas três razões trigonométricas. Se no cálculo eu estiver trabalhando com cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar tangente. Então, só preciso saber essas informações para eu poder saber qual é aqui a razão trigonométrica que a gente vai utilizar. Por isso, toda vez que a gente estiver resolvendo alguma questão, a gente vai verificar as informações que a gente tem na questão para saber qual que a gente vai usar. Se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente para resolver aquela determinada questão. A gente vai ver isso nos exemplos aqui para frente. Sabendo agora os elementos do triângulo retângulo, as razões trigonométricas que a gente vai utilizar, tem outro detalhe que a gente precisa ver, que é a tabela de ângulos notáveis. Por quê? Porque eu preciso saber, pelo menos dos ângulos notáveis, qual é o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então vamos lá. O que eu preciso saber? O que são ângulos notáveis? São os ângulos mais utilizados em cálculos de trigonometria. Quais são esses ângulos? Eu vou colocar aqui em cima, olha só. São os ângulos de 30 graus, 45 graus e ângulos de 60 graus. Tá? São esses os três ângulos notáveis. Ah, pode aparecer outros valores? Podem aparecer outros valores. Geralmente, quando vem outro valor, a questão traz para você lá quanto é o seno, cosseno ou tangente desse outro ângulo quando não é um ângulo notável. A não ser que você esteja numa atividade em sala de aula, que aí você vai fazer a consulta da tabela de razões trigonométricas, que aí você vai ter lá todos os graus que você precisa lá, geralmente de 0 até 89 graus, tá?
E aí, olha só. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Ângulos notáveis, 30, 45, 60. Por que isso daqui geralmente não vem na prova para vocês? Porque seno, cosseno e tangente desses três ângulos, você precisa saber de cabeça. Então, se você não sabe de cabeça, você precisa saber como montar a tabela para que você sempre monte ela quando você estiver precisando trabalhar com trigonometria, tá? Então, os ângulos são 30, 45, 60. A gente vai fazer a verificação de seno, cosseno e tangente, tá? Sempre quando for montar, monta nessa sequência. Aqui não vai ter nada, tá? Então, 30, 45, 60 são os ângulos, seno, cosseno e tangente são as razões com as quais a gente vai trabalhar. Se a gente observar, a gente vai ter a formação de frações. Então, vou colocar aqui, tracinho do meio aqui, vão ser frações. Não em todos, mas pelo menos em seno e cosseno aqui vai ser frações em todos. Olha só, geralmente você vai encontrar aí na internet pessoas cantando diversos ritmos diferentes para fazer a montar isso aqui. Eu não sei cantar, então eu vou recitar, tá? Qual é a sequência de números que a gente coloca, que fica bem facinho da gente conseguir montar essa tabela. Como é que vai ser a sequência? A sequência vai ser essa aqui para a gente montar, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Olha só, vou repetir. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Pronto. Bem aqui a gente montou seno e cosseno, tá? Então você só precisa lembrar dessa sequenciazinha aí de números para você ir montando e aí você conseguir montar essa parte aqui da tabela de razões trigonométricas. Vou repetir. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. E a tangente? A tangente é fácil também. Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Então, aqui você montou a tabela completa. Vamos lá recapitular? A montagem é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Pronto, bem aqui você montou. Observa o seguinte, o que eu tenho? Eu tenho o resultado do seno de 30, seno de 45 e seno de 60. Que é o que eu vou precisar para utilizar nessas formulazinhas aqui, no caso na fórmula do seno. Cosseno, eu tenho cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, que eu vou utilizar quando eu estiver trabalhando com cosseno. Tangente, quando eu vou ter tangente de 30, de 45 e de 60, para usar nessa daqui, tá? Então, vai ser basicamente isso daí. Com essas informações, a gente já consegue resolver várias questões de razões trigonométricas, e a gente vai justamente para o nosso primeiro exemplo para a gente resolver. Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor do x aqui. E aí, o que foi dado para a gente? Preste atenção que eu só preciso dessas informações. Eu preciso de um ângulo de referência, eu preciso de um lado só, do valor de um lado. O resto eu consigo encontrar tudo do triângulo. E observa o seguinte, às vezes você olha para cá e diz, vou resolver por teorema de Pitágoras. Não vai dar certo, porque para teorema de Pitágoras você precisa ter o valor de dois lados, pelo menos, para você usar o teorema de Pitágoras. Aqui você tem o valor somente de um lado. O outro é o valor que você precisa encontrar. Então, como é que a gente consegue resolver? Por razões trigonométricas. E aí, detalhe, olha só. Toda vez que você for fazer um cálculo de razões trigonométricas, verifica quais são as informações do triângulo que você tem. E aí, como eu falei no início, primeira coisa que eu tenho que identificar, posição do ângulo reto. Está bem aqui. Oposto a ele, eu tenho a hipotenusa. Olha só, eu já sei que eu tenho a hipotenusa e vou trabalhar com ela. Por quê? Porque a questão me deu o valor numérico da hipotenusa. Então, eu já tenho hipotenusa. O outro que eu vou utilizar é esse aqui de baixo. Observa aqui. Lembra que se aqui é hipotenusa, os outros dois são catetos. Então, esse aqui de baixo, como é um cateto que está junto do ângulo, ele é cateto adjacente, tá? É o cateto que está junto. Agora, observa o seguinte. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com hipotenusa e cateto adjacente. Só tem... Aí, aqui nesse momento que eu vou identificar qual é a razão trigonométrica que eu vou utilizar. Aí eu vou só verificar qual é a razão trigonométrica que tem cateto adjacente e hipotenusa. Aqui vai ser a razão cosseno, então. Lembra lá, cosseno do ângulo alfa. Essa aqui é a formulazinha, vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Essa aqui é a fórmula. Agora que eu sei qual é a fórmula, é só a gente aplicar ela e resolver. Olha só, vai ser cosseno de 45. Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente. Quem é? É o x que eu estou procurando. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é quem? O 10. Aí é só eu pegar lá na tabela de razões, a tabela de ângulos notáveis, qual é o valor do cosseno de 45. Cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 45, já coloquei o valor dele. Do lado de lá da igualdade, vou só repetir, ó, x sobre 10. Observa aqui, olha só o que virou. Virou uma proporção. Então, é só isso que eu preciso resolver. Resolvendo a proporção, a gente vai descobrir
o valor desse x. Então vai ficar assim, ó. Lembra lá que, já que é uma proporção, a gente usa a propriedade fundamental da proporção. Por isso que eu fiz esse x grandão aqui, porque o que diz a propriedade fundamental? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 2 vezes x, 2x igual a 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Esse 2 está multiplicando? Passa para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 2 dividido por 2. Ó, o 10 e o 2 estão fora da raiz, então eu posso fazer a divisão. 10 por 2 vai dar 5. Então, x vai ser 5 raiz de 2. Esse daqui vai ser o valor do x. Era o que a questão estava pedindo, o valor do x. A gente conseguiu encontrar por razão trigonométrica. Qual razão? Razão cosseno. Ah, professor, se eu quisesse utilizar seno ou tangente, aí não daria, por quê? Porque para utilizar seno, tu precisaria ter cateto oposto, e aí tu não tem, tá? Ah, se quisesse usar tangente, tu precisaria ter o cateto oposto de qualquer forma também, porque é o que tem nessas fórmulas. Então você tem que observar sempre quais são os elementos da fórmula que você tem para você identificar qual é a fórmula correta a utilizar. Quer ver? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai encontrar o valor do x e o valor do y. Vamos identificar que informações a gente tem? Olha só, está aqui o ângulo reto. Oposto a ele, eu tenho a hipotenusa, tá? Então, o x vai ser a hipotenusa. Esse ângulo referência também, aqui é o ângulo de 30 graus, o nosso ângulo referência. Junto dele, eu tenho o cateto adjacente. Adjacente significa junto de, tá? Oposto a esse ângulo, eu tenho o cateto oposto, tá? Então, o 5 vai ser cateto oposto. Aí, o que acontece? A gente pode resolver primeiro o x, depois o y, e a gente vai chegar nesse resultado. Para eu resolver o x, olha só, eu vou usar a parte que tem um número. Não adianta eu usar o x e o y, porque vão ser duas letras que eu não vou conseguir calcular no momento. Então, eu vou usar a parte que tem um número e a parte que tem a letra. O que eu vou usar, então? Cateto oposto e hipotenusa. Aí eu vou verificar qual é a razão trigonométrica que tem cateto oposto e hipotenusa. Só uma, que é a razão seno. Então, aqui eu vou usar por seno. Vou até colocar a formulazinha. Seno de alfa vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Essa aqui é a fórmula. Essa fórmula a gente vai utilizar para calcular o x. Por quê? Porque eu vou usar cateto oposto e hipotenusa. Então, olha só. Vamos para a montagem. Seno de quanto? De 30 vai ser igual. Quem é o cateto oposto? 5. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o x. Agora a gente vai lá na tabela de ângulos notáveis e verifica quanto é o seno de 30. Tá? Seno de 30 é 1 sobre 2. E do outro lado, só repete o 5 sobre x. Ó. No lugar do seno de 30, eu coloquei o valor dele, que é 1 sobre 2. Do lado de lá, só repeti o 5 sobre x. Observa que eu resolvo como uma equação, estou resolvendo para baixo. E aí o que acontece? Usa, já que é uma proporção, usa a propriedade da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 1 vezes x, vai ser x. 2 vezes 5, 10. Pronto, já achamos o valor do x. O x aqui vale 10. Agora a gente vai para o cálculo do y, então. Tá? Então, numa mesma questão, a gente pode ter o outro lado para ser calculado. É o que a gente vai fazer agora. Cálculo do y. Então, o y, observa que ele é cateto adjacente. Eu vou usar cateto adjacente e cateto oposto. Por que eu vou usar o cateto oposto e cateto adjacente? Porque o cateto oposto eu tenho o valor, cateto adjacente é o que eu estou procurando. Tá? E o meu ângulo de referência continua sendo o mesmo. Então, se eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente, vou resolver por tangente. Por que por tangente? Porque a tangente do ângulo alfa, vou até colocar aqui a formulazinha, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por isso que eu vou usar tangente. Por quê? Porque eu vou trabalhar com cateto oposto e cateto adjacente. Então, tudo depende de quais elementos tu vai utilizar do triângulo. Dependendo do elemento que tu vai utilizar do triângulo, é a razão trigonométrica que tu vai utilizar. Tá? Então, ó, tangente do ângulo de 30 graus vai ser igual. Quem é o cateto oposto? É 5. Sobre o cateto adjacente, que é o y. A gente vai verificar na tabela de ângulos notáveis quanto é a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí do outro lado só repete 5 sobre y. E a gente vai resolver isso aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar ó, y vezes raiz de 3, y raiz de 3, igual 3 vezes 5, 15. Pronto. Só passar a raiz de 3 para o outro lado. Ela está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Vou continuar para cá, então. Então, y vai ser igual, olha só, ficou 15 sobre raiz de 3. Tá? Lembra porque o raiz de 3 passou, estava multiplicando, passou para lá dividindo. Aí, olha o detalhe aqui. A raiz está no denominador. Quando isso acontece, eu preciso racionalizar. O que seria racionalizar? Seria eu utilizar propriedades de frações equivalentes
para eu pegar, tirar essa raiz do denominador e jogar para o numerador. Se você não lembra nada de frações equivalentes ou você não assistiu essa aula, volta lá, assiste essa aula de frações equivalentes para você entender sobre o que é que eu estou falando. Sobre o que eu estou falando. Olha só. O que acontece? A racionalização nada mais é do que eu pegar essa mesma raiz e multiplicar em cima e embaixo. Seria um processo de amplificação de frações. Para quê? Para que eu tire essa raiz daqui do denominador. Então, vai ficar aqui, ó, vezes raiz de 3. Eu vou fazer isso em cima e embaixo, vezes raiz de 3. Que aí o y vai ser igual ao seguinte, ó. 15 vezes raiz de 3 vai ser 15 raiz de 3. É o valor que eu vou ter aqui em cima. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz quadrada de 9, tá? Raiz quadrada de 9. E aí o que vai acontecer? Eu posso tirar a raiz quadrada do 9, que é um valor que a gente conhece, por isso que a gente faz a racionalização. Então, y vai ser igual a 15 raiz de 3, ó, dividido por raiz de 9, vai ser 3. Vai ficar aqui, ó, 15 raiz de 3 dividido por 3. O que eu posso fazer? Pegar o 15 e dividir por 3. Por que eu posso dividir eles dois? Porque esses dois estão fora da raiz. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Vou colocar aqui para cima, tá? Y vai ser igual a 5, e aí repete a raiz de 3. Então, tá aqui o resultado, ó. O y vai ser 5 raiz de 3. E aqui eu descobri o valor do y. Caso você me pergunte, professor, depois de eu ter descoberto o x, eu poderia resolver por cosseno? Poderia. Por quê? Você poderia observar o seguinte. Para te resolver aqui, eu iria usar cateto adjacente e hipotenusa. Olha só, cateto adjacente e hipotenusa. Eu usaria cosseno. Só daria para usar cosseno aqui porque eu já teria o valor do x. Depois de encontrar o valor do x, eu poderia resolver por cosseno ao invés de tangente e chegaria no mesmo resultado, tá? Então, qual é a questão aqui? É você identificar quais são as informações que você tem no triângulo para você utilizar a razão trigonométrica correta. Depois de achar a razão trigonométrica correta, só substituir os valores, pegar o valor da tabela de ângulos notáveis e resolver o que você precisa, que aí você vai encontrar o valor do lado do triângulo que você está procurando. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!